realmente um privilégio estar aqui com esse convite, né, de pregar a palavra do Senhor. E hoje de manhã eu estava falando com Deus o quanto é temível, mas ao mesmo tempo é tão alegre falar da palavra do Senhor. Porque eu falei assim, Senhor, eu vou estar falando ali não para pessoas, eu vou falar para os meus irmãos e para teus filhos. É muito mais pesado quando a gente pensa assim, né? Eu não posso falar a minha opinião meramente, eu não posso falar qualquer coisa. Eu tenho que falar aquilo que realmente vem do céu. Então, que o Espírito Santo hoje realmente venha falar aos seus corações, o que vocês estiverem precisando no dia de hoje, do maná do céu mesmo, que Ele venha suprir isso. E justamente, né, hoje, tudo que está acontecendo ali em Israel, eu fico muito movida mesmo de estar pregando nesse tempo. Porque é algo que há alguns anos Deus tem colocado no meu coração sobre a aliança que Deus tem com Israel, com o seu povo e com nós, logicamente, mas estruturalmente falando em Apocalipse, do quanto eles são importantes para a nossa redenção, o quanto nós somos, temos que ser gratos a eles também, que foi por conta da desobediência deles que nós fomos enxertados na videira. E isso tudo acontecendo, ao mesmo tempo que eu fico triste, eu vejo o quanto se aproxima a volta do Senhor. E ali, toda terça-feira, nós estamos tendo um estudo escatológico com o Marcelinho, com o Everton, e o pastor pode testificar o quanto está sendo, assim, não é só a abertura de mente de conhecimento, é a presença de Deus, o trono de Deus naquela salinha ali da demanda, está assim, enchendo o nosso coração de falar, vem Jesus, vem, estamos com medo do que vai acontecer, mas nós temos a alegria que o Senhor vai voltar e resolver tudo isso. Não vai ser política que vai resolver, não vai ser uma falsa paz, mas vai ser o reino de Deus estabelecido aqui na terra. E diante disso, hoje a palavra que eu quero compartilhar com vocês é justamente sobre as recompensas eternas. E um dos estudos que eu tenho feito, primeiro foi do Mascalim, do Fábio Coelho, e os livros, que esses eu quero recomendar, não são meus, logicamente, mas eu quero recomendar, porque o povo de Deus precisa estudar sim. Você querendo ou não, gostando ou não de ler, você precisa buscar, porque se o seu Senhor, o seu Deus, deu uma Bíblia, é para você ler. E a gente tem tantas pessoas cheias de Deus querendo ensinar algo para nós, e às vezes a gente tem, o nosso pastor, a pastora tem uma livraria. Eu, quando entrei para essa igreja, eu falei, meu Deus, achei minha igreja, os pastores têm uma livraria, a gente tem acesso, e todos esses três tem lá. Primeiro é escatologia, tudo que você precisa saber agora, do Victor Vieira. Houve boatos aí que eu ouvi que ele vai vir, espero que ele venha, pastor. Quero um café com ele. Outra é quando um judeu governar o mundo, muito necessário para esses tempos também, para a gente entender como que Israel se encaixa nisso tudo, que essa guerra que está acontecendo não é uma guerra que está aqui na Bíblia, vai acontecer isso, Jesus vem. Não, mas é uma guerra muito importante que está acontecendo, que está intensificando para acontecer a guerra final. Outra coisa é 1000 anos com Jesus. Eu amo estudar sobre o milênio, e esse livro aqui é muito bom, falando sobre o reino messiânico do Erwin. Enfim, comprem eles. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o quanto a igreja precisa, papelada, darmos importância sobre recompensas eternas. Às vezes a gente não fala sobre isso. Por muitas das vezes a igreja só fala, um dia nós vamos estar com o Senhor, aleluia, glória a Deus, já basta a presença de Deus. Mas espera aí, por que o próprio Deus, Jesus, deu tanta ênfase nas recompensas eternas? Em vários tipos de níveis de recompensas. Por que ele não fala que quando chegar ali no céu, ou chegar aqui na terra, quando o céu descer, todos nós vamos ser a mesma coisa? Não vai ser. Tem níveis, tem diferentes recompensas. Às vezes, quando a gente pensa sobre recompensa, a gente pensa sobre coroas, mas não são só coroas. E, na verdade, quando Paulo também fala sobre o tribunal de Cristo, que na palavra grega é bema, esse tribunal, na verdade, não é o tribunal que a gente vai passar como os ímpios vão passar. É desse tribunal bema que eu quero falar hoje. Porque os ímpios vão chegar diante de Deus e eles vão ser julgados para qual açoite vai receber já no inferno. Ali não haverá misericórdia para eles, porque eles já foram condenados. É agora ou nunca, né?
Então, esse tribunal nós não vamos passar. Mas o tribunal que fala em 2 Coríntios 5:10, que fala assim: porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Então, o que significa esse tribunal? Era muito comum falar essa palavra bema antigamente por conta dos Jogos Olímpicos, que ali haviam juízes que falavam sobre os atletas, como se fosse hoje em dia distribuir as medalhas, naquela época distribuía coroas, né? Se fosse de ouro, de bronze. Então, é esse tribunal que a igreja vai passar. A gente vai chegar diante de Cristo e ali as nossas obras vão estar expostas para Ele, vai passar pelo fogo e vai falar: opa, peraí, a sua coroa aqui vai ser diferente da coroa do seu irmão. Mas eu já ouvi isso uma vez: não, mas no céu não vai ter, vai haver inveja, vai haver ciúme, vai haver contenda, porque um vai ser maior que o outro. A gente se esqueceu que a gente vai estar com o corpo glorificado. É como Jesus. A gente não vai ter mais o pecado em nós. Nós vamos ter somente a plenitude de Deus. Então, a gente vai ter o quê? É respeito, é honra pelo nosso irmão. Então, quando a gente vê ali alguma pessoa passando que tem umas vestimentas diferentes, tem uma coroa diferente, tem um trabalho no reino de Deus diferente, porque muita gente também acha que quando passar dessa vida não vai ter mais trabalho. Mas, na verdade, quando Deus construiu o mundo, fez o Jardim do Éden, Ele já estipulou o trabalho. Mas, na verdade, o pecado veio e trouxe o quê? O suor do trabalho. É muito diferente. Então, quando a gente olha o trabalho como algo que vem do Senhor, a gente se alegra que vamos ter hierarquias também de trabalho dentro do reino milenar. E o reino milenar é o quê? Reinar realmente 1000 anos com Jesus. Ali no estudo de Apocalipse, se vocês aprofundarem, vocês vão ver o quanto acontece mesmo. Logicamente, tem várias vertentes, né? Tem a milenistas que não acreditam no milênio, que já está acontecendo no milênio e tudo mais. Mas a nossa igreja, no nosso estudo, a gente tem uma convicção que acontecerá o milênio, que a igreja vai estar reinando com Cristo. E a gente tem várias passagens mostrando isso, né? E a nossa alegria deve estar aí. E, para começar, eu queria falar assim: o quanto você tem julgado os outros? Primeiramente, sabendo a palavra, o que é o julgamento, será que realmente nós estamos sabendo que quando a gente julga os outros, a gente vai ter a mesma medida desse julgamento depois? Porque às vezes a gente pode achar, igual eu falei: mas eu estou julgando ele porque realmente ele está fazendo errado, eu tenho que falar e tudo mais. E como eu tenho a certeza da minha salvação, então eu posso fazer o que quiser aqui, quando chegar lá diante do tribunal não vai acontecer nada. Peraí, ali no final do Sermão do Monte, Jesus fala assim, tem os que falam, ensinam isso aqui e não obedecem. Esses vão passar, mas vai ser passado como se fosse pelo fogo. Ou seja, a gente vai perder muita coisa que a gente poderia ter ganhado. É até estranho a gente falar assim, uma coisa e tal, a gente não sabe o que é, mas se Jesus está falando, por que a gente não coloca isso com carinho no nosso coração? Então, a gente tem que ter o temor de não julgar as pessoas sem zelo e sem amor, porque existe sim a exortação, mas temos que ter esses dois pensamentos, o amor e sabendo que um dia vou ser julgada como eu julgo o meu irmão. Então, peraí, se eu julgar o meu irmão realmente com o zelo de falar, não é essa direção, vem para essa, com certeza, naquele dia, o Senhor Jesus vai ter uma misericórdia muito grande com você e até mesmo a recompensa que seria retirada de você, porque você fez bem aos outros na hora de julgar os outros, Ele vai fazer bem a você também. Isso é muito forte de pensar. Então, o julgamento de Jesus é justo. Ele não vai julgar nos comparando com outros. Ele vai comparar você com você mesmo. É as suas obras. Por exemplo, muitas das vezes a gente acha que um pastor com um ministério muito grande e alcança muitas vidas, não, eu tenho certeza que a recompensa dele vai ser grandiosa. Agora, daquela senhora que teve uma vida de fidelidade, de santidade, ali com uma filha só, passou dificuldades, mas foi fiel, ela vai receber recompensa, mas não vai ser igual aquele pastor.
é muito errônea essa visão nossa. Infelizmente, teve algumas igrejas que estimularam isso no corpo de Cristo, falando, vamos crescer, como se fosse empresa, né, a casa do Senhor. Você é diácono, você agora tem que ser presbítero, se você é profeta, não tem que ser mais profeta, se você é pastor, você tem que ser missionário, vamos crescer. Mas espera aí, vai chegar um dia que às vezes nem esse pastor grande vai receber as recompensas como essa senhora que viveu fielmente a vida toda. Então, o nosso temor é viver cada dia com o coração totalmente fiel a Deus, que a recompensa às vezes vai ser maior do que esse pastor. Então, Paulo corria atrás de um prêmio. Ele nos ensina em Filipenses 3:13. Acho que eu vou abrir pelo celular. E Colossenses 3:1-2 fala para ele, fala assim: olhar para as coisas celestiais. Sabemos que o quê? Temos um Deus galardoador. Então, o nosso Deus, além de nos mimar, vamos falar essa palavra aqui na Terra, porque nós recebemos aqui na Terra muito mais do que merecemos muitas vezes, principalmente aqui na América, né? Qualquer coisa que eu penso assim, o Vinícius fala, Deus te mima muito. Ele me dá, eu fico assim, Deus, não precisava, o Senhor sabe que não precisava. Mas Ele faz, porque somos filhos. Mas a gente também não pode deixar de lado, igual a vida de Paulo, que foi açoitado o tempo todo. E ele ficava alegre dentro da prisão. Então, peraí, a gente não pode se basear que a nossa vida está boa ou não perante Deus, diante de riquezas ou vida boa. A gente tem que se basear como que Deus está pensando sobre mim agora, como é que está meu coração, porque Deus não vê aparência, mas vê coração. Como estão as suas obras, igreja? E quando eu falo obras, eu não estou falando de vir pregar, também é. Não estou falando de falar a palavra do Senhor ali fora, de fazer o seu ministério de limpeza da igreja, não. Eu estou falando dentro de casa. Como é que está as suas obras dentro de casa? Como é que está o seu responder para o seu marido? Como é que está o seu corrigir com seus filhos? Está sendo com raiva? Ou está sendo com o coração, deixa eu servir o meu Senhor, porque eles, antes de serem meus filhos, é filhos do Senhor? Como é que está a vida no seu trabalho, a sua obra ali no trabalho? Como é que você vai colocar o seu trabalho perante o Senhor? Falou, eu fiz isso aqui, Senhor. Mas quando aquele rapaz falou comigo, eu devolvi na mesma moeda. É difícil, gente. Porque realmente, né, cliente às vezes vem, faz raiva na gente e tudo. Mas espera aí, sermão do monte, o que eu devo fazer? Virar, dar outra face. Isso é obra. Então, se a gente tem, vamos colocar aqui 80 anos, 100 anos de vida é tão pouco perante a eternidade. O quão fácil seria a gente pensar que é pouca a nossa vida e a gente conseguiria ficar mais em silêncio, a gente conseguiria não dar em troca, mas dar o nosso melhor, fazer com as pessoas aquilo que nós queríamos que fizéssemos conosco. Eu tive uma experiência muito, muito forte com a minha sogra. Muitas pessoas não conhecem a minha história com ela, mas teve algumas, vamos falar, rixas em questão teológicas, não era nem em questão assim emocionais, né? Então a gente se debatia com algumas coisas e tudo, e isso, com o tempo, fez a gente se afastar muito. E nesse afastamento, Deus logicamente falava comigo, falava com ela, e aquela coisa, a gente pedia perdão uma para a outra, aí ficava bem, mas aí depois não ficava, e ficou nessa. E infelizmente ela teve, né, a doença, o câncer. E nesse ano a gente conversava assim, tudo, a gente começou a se aproximar mais. Mas bem para o final, mais para o final, a gente já não estava conversando. Eu ficava até falando para o meu marido, nossa, será que ela tem algo comigo? Amor, conversa com ela, né? Se tem algum ressentimento, se tem alguma mágoa. Porque às vezes eu até chorava de saudade dela. E eu ficava assim, não vou ligar, depois ela acha ruim, não sei. E o que aconteceu no final? Numa segunda-feira, Deus me acordou assim e falou, abre a Bíblia e pega uma palavra para ela e liga para ela. Eu falei, hoje eu vou ter coragem. E quando eu abri a palavra e eu li assim, e liguei com coragem mesmo, e falei assim, Maria Alice, e ela toda feliz que eu havia ligado para ela. Aquilo já me quebrou. Aí eu posso falar uma palavra do Senhor para a senhora? Ela, logicamente, pode. Comecei a ler, e aquilo, comecei a ministrar coisas que o Espírito Santo estava falando comigo.
E nessa ministração eu falei assim, a senhora está passando realmente por coisas muito difíceis nesse momento. E hoje, de dor, eu sei que a senhora está passando, dor fisicamente. Mas eu vou ficar aqui, como essa palavra diz, como os discípulos que ficaram com Jesus, eles dormiram, mas eu não vou dormir. A senhora está passando pelo Getsemane, mas eu vou ficar com a senhora. Eu estou aqui, eu estou orando pela senhora, e a gente chorou juntas. E ela falou assim, minha filha, eu vou embora, eu vou para Jesus, fica tranquila. Aí ela falou aquilo, eu já fiquei assim, né? Eu, não, calma, vamos orar, vai acontecer. Ela, não, meu Getsemane, eu sei que é para a cruz realmente, eu sei que é para a morte, mas é só morte para vocês, para a minha vida. E ela começou a ministrar para mim. Agorinha a gente vai se ver, Isadora. Se você viver até 100, 150 ainda é pouco. Agorinha eu vou te ver, a gente vai conversar sobre isso. Aí eu, uau, é verdade. Tudo. Ela começou a brincar, vou ver os carros de fogo, e isso, e aquilo, aquela coisa toda. E eu, muito emocionada com aquilo, eu falei, olha, eu quero te pedir perdão. Porque eu perdi tempo com coisa pequena. A senhora poderia ter me dado a pior resposta do mundo. Eu teria que ir, te abraçar e deixar para lá. Hoje eu falo para todo mundo, gente, não perca tempo com coisa pequena. E eu chorava e falava, como eu queria só mais um ano, não precisa de muitos anos não, só um ano com a senhora. Passar todo dia com a senhora para a gente conversar, para a gente brincar, para a gente passear. Aí ela ria e começou a chorar. Ela, eu que te peço perdão, eu sei do que eu fiz, que eu falei. Eu, não pede perdão. Ela, eu preciso pedir perdão. E naquele pedimento de perdão, o Espírito Santo nos encheu. Sabe, foi assim, a gente começou a falar em línguas e ela chorando, falava, ela, eu te amo tanto, eu nunca te falei isso, eu te amo, eu amo mais a senhora. E ficou aquele momento, assim, que o Espírito Santo ministrou, assim, todos os dias na minha vida, assim, depois disso, que é, não perca tempo com coisa pequena. A eternidade é muito mais real do que agora. Isso aqui é só uma sombra. Até o casamento, gente, é uma sombra de como vai ser Cristo e a igreja. O que a gente tem que viver no casamento é como é Cristo e a igreja. Então, para que perder tempo e ficar brigando com o marido, esposa? Para que você quer um marido perfeito? Para que você quer a esposa perfeita? Se Jesus está querendo nos ensinar, nos santificar nesse momento aqui, para quê? Para a gente ter uma recompensa eterna. Tudo que a gente está vivendo aqui vai gerar recompensa para a glória de Deus. Até as coroas que vamos receber vai ser o quê? Coroamos, Senhor, coroamos. É para jogar coroa aos pés do Senhor. Tudo que a gente vai ganhar é para Ele, não é para ser um deslumbre. É para mostrar que Ele nos ajudou aqui na terra. É para mostrar para todos os nossos irmãos, olha só como que foi na terra a minha vida, mas Jesus me ajudou. Outra coisa que a gente tem errônea demais, que a nossa memória vai ser apagada quando chegar na eternidade. Gente, olha só a passagem do rico com Lázaro e com Abraão. Ali em Lucas, né, muitos falam que é uma parábola, mas eu creio que isso realmente é algo para a gente aprender, que a nossa memória não vai acabar depois da eternidade. Porque seria muito assim, acabou, então é uma nova Isadora? Peraí. Não é assim. Ali quando o rico estava no inferno, ele está sofrendo e tudo, ele vê o pai Abraão e fala, por favor, fala para Lázaro pegar ali uma ponta ali da água e colocar na minha língua que eu estou sendo queimado, me alivia. E ele falou, não tem como. Onde eu estou aqui, onde você está, agora tem o quê? Uma barreira entre nós, não tem como eu te ajudar. Aí o que o rico fala? Então, pelo amor de Deus, vai lá na minha casa e fala para os meus irmãos que, como se diz, que haja salvação, já que não houve para mim, que haja para minha casa. Então, ele se lembrou da família dele. Então, que não possamos nos esquecer da nossa família aqui em terra. Em oração. Gente, eu tive uma experiência que isso eu tenho que contar para vocês, que aconteceu antes de ontem, no dia da célula, sexta-feira, não antes de ontem, né? Sexta-feira, eu senti muito forte no coração de ligar para o meu pai. Eu estava já sem falar com meu pai um bom tempo e estava me machucando muito. E eu tinha ligado para ele uma vez, ele não me atendeu e isso feriu meu coração. E num dia da célula, baixando um parênteses aqui, gente, vão em células, é curador. É o momento que a gente né? Eu e meu marido, líderes de célula, eu precisei da célula me acolher. Teve um dia que realmente eu estava com tanta saudade do meu pai, desesperada, tipo, o que eu faço?
eu comecei a abrir meu coração, a Gil já impôs a mão em mim, a Bruna já impôs a mão em mim, começou a orar, eu comecei a chorar e houve momento de cura ali na célula. Foi assim, tremendo, né? E dali eu senti que algo iria acontecer. E passou mais ou menos o quê? Eu acho que um mês nesse fato ter acontecido. Foi mais de um mês, né? E aí, sexta-feira, eu falei, eu vou ligar para o meu pai. Quando eu liguei, ficou tocando, o Espírito Santo, faz ele atender? Sabe, eu pedi mesmo. Aí ele atendeu. Aí ele, filha? Aí eu, pai, tudo bem, tudo mais. Conversei. Ele muito sem graça. E eu falei assim, ó, pai, eu quero te dizer que eu te amo muito. E eu quero te falar que o Senhor é bom. E eu quero que o Senhor pare dessa condenação que o Senhor tem para o Senhor mesmo. Eu sei, e o Senhor sabe que eu já falei demais do quantas coisas erradas o Senhor fez comigo, com nossa família. Mas Deus é bom e quem sou eu para julgar o Senhor? E eu quero mais do que tudo que o Senhor tenha a salvação. Eu quero te dar conselhos hoje. Eu falei, eu quero que o Senhor aceite meus conselhos de filha, mas não como filha, mas como alguém que tem andado com Deus e está conhecendo o coração de Deus. Eu quero que o Senhor conheça também. E nisso ele já começou a emocionar. E sempre que eu tentei falar disso, ele sempre ou desligava o telefone ou desviava o assunto. E ele falou, eu quero ouvir. E eu comecei a ministrar a palavra, né? Comecei a falar tudo. Eu, pai, se o Senhor hoje se arrepender por tudo que o Senhor fez, ele vai te perdoar hoje e você não vai sofrer as consequências dos seus pecados. Aí ele, não, mas eu vou sofrer, que não vai. Eu te garantindo na palavra. Eu peguei a palavra, abri para ele, olha só o Deus que eu sirvo, pai. É por isso que hoje eu te ligo, porque eu tenho amor pelo Senhor, porque o Espírito Santo me encheu desse amor. Porque qualquer pessoa que não tem o Espírito Santo não iria ligar para você. Mas eu estou com o amor de Deus e eu preciso derramar isso pelo Senhor. E foi uma ligação, né? Teve cura naquela ligação. E no final da ligação ele falou, muito obrigada pelas palavras. Eu nunca ouvi uma pessoa tão sábia falar comigo como eu ouvi você hoje. Eu até, nossa, pai. Porque realmente era sempre o contrário. Isa, você é muito imatura. Isa, isso sempre. Eu casada, ele já falou muitas coisas para mim pesadas. E quando ele falou isso para mim, eu falei, Senhor, toda a glória é para ti, porque foi somente o Espírito Santo fluindo de mim. Então, o que acontece? Isso, eu sei que eu vou ter uma recompensa na eternidade. Sabe, e até essa vergonha de ter ligado, ter tirado o orgulho e tudo, pequenas coisas, né? Mas um dia vai haver recompensa. Então, eu estava falando sobre haver níveis de recompensa. Então, no reino, alguns serão chamados de menores e outros serão chamados de maiores. E não vai ser de acordo com esse mundo. Os menores vão ser aqueles que servem, aqueles que derramam o coração perante Deus e perante os irmãos. Não só a Deus, gente. Porque também é um equívoco, né? Que tem pessoas que estão fazendo a obra de Deus, correndo, mas não quer o irmão, mas não quero conversar com os irmãos, eu não tenho alguma coisa de errado. Então, se Jesus fala, peraí, quando os discípulos perguntaram, e aí Deus, quem que vai ser o maior, quem que vai sentar ao seu lado e tudo, ele não falou assim, não gente, no reino todo mundo é igual. Ele não falou isso. Ele falou, os que servem serão os maiores e os outros os menores. Então, há níveis de recompensa. Devemos entender isso e tratar isso com muito zelo. E quando chegarmos também no dia final, a gente vai ter novas vestimentas. E essas vestimentas vão ser como se fosse a adornação mesmo de toda a santidade que Deus nos ajudou a ter aqui na terra. Vai ser como se fosse o clique final. Está aqui, suas vestes brancas. Hoje em dia nós não temos essas vestes brancas porque ainda estamos, né, com a carne que ainda está com pecado. Mas quando esse corpo for glorificado, totalmente nós seremos transformados, a nossa mente, tudo, o nosso falar vai ser diferente. Vamos ter a nossa mente totalmente como a mente de Cristo. Autoridade, teremos diferentes níveis de autoridade. Em Apocalipse 3:12, fala sobre sermos colunas do templo. Nós sabemos que quando o Senhor voltar, Ele vai estabelecer um trono ali mesmo em Jerusalém. E dali Ele vai reinar em todas as nações. E essas nações vão ser
orientadas pelo próprio Jesus na terra. Mas quem vão ser os reis e sacerdotes? A igreja. E eu me lembro até agora, me lembrando quando Paulo fala, né? Para que vocês têm contendas e isso e aquilo, rixas? Vocês não sabem que vocês vão julgar até anjos? Nós, muitas das vezes, perdemos tempo com coisas pequenas porque realmente a gente não sabe quanta autoridade a gente vai ter no reino vindouro. Se a gente soubesse o quanto Deus nos olha com capacidade, que nós temos capacidade de um dia reinar nações, nós viveríamos diferente aqui. Às vezes a gente procura o reinado, vamos dizer assim, aqui na terra. Não, que eu quero subir de cargo, que eu quero ser a melhor aqui, que eu quero estabelecer o reino de Deus agora. Não, pera. O reino de Deus vai ser estabelecido quando Jesus voltar. E ali nós vamos ajudar Ele a mudar toda a humanidade por 1000 anos. Porque quando acabar esses 1000 anos, Jesus tiver arrumado essa terra toda, até a natureza ser redimida, Ele vai falar, Pai, agora pode descer com o seu trono. Então a gente vai estar nessa programação com Jesus, trabalhando aqui na terra. Vai haver até discipulamento. Na palavra do Senhor em Apocalipse fala que nós vamos discipular nações. Então a gente vai ter que ensinar a palavra do Senhor. Vocês estão preparados? Ou vocês acham que é só o pregador que precisa aprender a palavra? A gente tem que estar preparado. Sabe, e que honra para o Senhor é ver, a gente tem que ver assim, mas eu já tenho a presença do Senhor quando eu estiver lá, só de estar perto de Jesus está bom. Cuidado que você pode ferir o coração de Jesus com esse pensamento. Porque Jesus quer sim que você seja ali pertinho dele. Não é assim ali quando é o presidente, tem pessoas que é mais perto dele e tudo que fala segredos que outras pessoas não vão saber. Vai ser assim no reino milenar também. E quem não quer estar mais perto de Jesus nessa hora? Quem não quer? Então, que vamos correr mesmo com esse intuito de querer algo de Deus, de querer da parte do Senhor. Não ficar rico aqui, quero ficar rico. Não, quero ficar rico de um ouro que não vai ser perecível. É um ouro que não é palpável, é um ouro de relacionamento intenso com Jesus. Sabe, de ser reconhecido, falar, venha servo bom e fiel, venha gozar aqui do meu Senhor. É agora, sabe, venha, é esse gozo que eu quero, sabe, eu não quero as coisas da terra, a gente tem que ter esse pensamento. Então, e a gente tem um vislumbre como funciona o corpo glorificado. Em Lucas 24, 13 ao 53, eu não vou ler, mas se vocês quiserem anotar para ler depois, fala que o Jesus, já com o corpo glorificado, ele caminha, ele come peixe assado, mel, ele conversa, ele ensina, ele pastoreia, ele usa roupas, ele tem carne e osso, ele tem vívida memória. É assim que seremos. Não pense que a gente vai chegar e vai ficar flutuando, vai ficar aquela coisa, né? Coisa de filme, né? Não, nós seremos você, vai ser você, só que vai ser diferente, sem pecado nenhum. E cheio da presença de Deus e vendo a face do Senhor. Porque você pensa, os anjos estão cantando a todo momento, santo, 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 santo. Os seres viventes que têm olho em tudo quanto é lugar ali, dá para imaginar que eles estão vendo a face do Senhor a todo momento. Agora pensa a gente vendo a face do Senhor, a gente também não vai querer parar de adorar, a gente não vai querer parar de servir. Muitas das vezes, se a nossa vida que está seca, se nós não estamos querendo orar, se não estamos querendo ler a Bíblia, alguma coisa, você está sentindo a sequidão mesmo espiritual, é porque você não está vendo a face do Senhor. Você não tem se rendido para ver a face do Senhor. E como experiência eu posso te garantir, quando você quer ver a Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele vai até você, Ele vai se manifestar. Moisés falou, nossa, me mostra a tua glória, eu quero ver a tua face. Não, peraí, você não vai ver, mas eu vou deixar ali passar na fenda um pouco ali, um pouco. Se nós vemos um pouco da glória do Senhor, nosso rosto vai ficar totalmente iluminado. E isso tem que ser diariamente. Diariamente. Porque vai o quê? Desvanecendo. Vai chegando no final do dia, vai desvanecendo a glória do Senhor, a luz, aquela chama. No outro dia você vai acordar cansado, eu te garanto. Vai acordar sem querer ler a Bíblia e tudo, mas você vai o quê? Não, eu quero ver a face do Senhor primeiro. Fala com Ele, que aí Ele vai de novo te dar fome, te dar sede todos os dias da sua vida.
E isso é uma preciosidade que nós temos, porque nós vamos ser recompensados por isso. Então, as recompensas também estão relacionadas com os nossos relacionamentos. Como estão os seus relacionamentos com amigos, com pessoas ao nosso redor? Isso vai ser contado também, porque é o segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, ama os outros, o próximo. Então, até se você der um copo de água para um profeta falar a palavra do Senhor, você vai ser recompensado. Você não fez nada, assim, você não fez nada de extraordinário, você não pregou a palavra, uma coisa que você tem que ter, né, às vezes um conhecimento. Não, você deu um copo de água para um profeta que entrou na sua casa. Imagina para os seus irmãos, qualquer coisa que você faz para os seus irmãos, você ainda vai ganhar a recompensa às costas dele. Então, tudo que você faz, Deus te recompensa. E isso me mostra o caráter de Deus. Que Jesus está ali no trono, ele não está passivo. Ele está vendo cada detalhe da sua vida. Isso nos dá mais amor por Deus. Fala, Deus, o Senhor sendo Deus, o Senhor anota até as coisas assim, minuciosas que a gente faz, que é um princípio que eu quero falar, que eu não quero deixar de falar isso aqui, que é o princípio que todos os nossos atos, todas as nossas obras estão literalmente escritas no livro de Deus. Quem quiser abrir comigo, Daniel 7:10. Daniel 7:10 fala assim: diante dele saiu um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Apocalipse 20:12, só para dar o link desse aqui. Apocalipse 20:12 fala: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Temos livros perante o Senhor. Tudo que a gente está vendo, que a gente viveu hoje, está tudo minuciosamente escrito pelo Senhor. E um dia, quando a gente chegar, não vai ser o telão que vai passar como a gente foi ensinado na nossa vida. Vai ser o quê? Livros sendo abertos. Quanto temor que a gente tem que ter sobre isso? Por que muitas das vezes a gente vive uma vida realmente tão pacata, sabe? Eu fico vendo assim, Deus tem me falado o quanto tem realmente chorado pela igreja não ver o quão amor que a igreja tem do Senhor. O quanto Ele queria que a gente vivesse coisas extraordinárias no Senhor e a gente não está vivendo. O quanto a gente poderia estar vivendo, muitas das vezes, a igreja de Atos, não igual, porque tudo Deus se renova. Mas os princípios de Atos, por que às vezes a gente não está vivendo? Sabe, o Espírito Santo fica falando, e aí? Eu não mudei, eu estou aqui. Está faltando você me querer, está querendo você me buscar, está faltando tanto princípio que já está escrito. É como a lei da gravidade, se eu jogar alguma coisa que vai cair, é a gente buscar o Senhor e vai acontecer coisas primeiro na nossa casa e depois diante de nós, ao redor de nós. É impressionante, acontece, é lei do Senhor. Então, se não está acontecendo, com todo amor eu te falo, busque mais o Senhor. Busque, Ele é lindo, a face dEle é linda, a presença dEle é linda, vai mudar a sua história. E olha só, até conversas piedosas que você tem com seus irmãos, está escrito. Malaquias 3:16, esse eu tenho que ler. Malaquias 3:16. Fala assim: depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram um com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Gente, uma conversa, Deus estava se atentando na conversa deles, e além de se atentar, o tanto que ele se agradou, o que ele fez?
escreveu no livro como memorial, porque eles estavam conversando sobre o quê? Sobre o templo do Senhor, sobre as coisas do Senhor. Quantas vezes a gente se reúne e começa a falar coisas assim, já imaginou como é que é o Senhor, como é que vai ser, como é isso? E o Espírito Santo assim, ó, uau, e os anjos também. Uau, uau. Ali como Maria de Betânia, o que Jesus falou? Ele ficou tão impressionado com a fé dela ali, que ela derramando o vaso de alabastro, que ele falou, olha, por onde for pregado o meu evangelho, a sua história vai ser contada. Então a nossa história pode ser contada também pelo Senhor. Que honra é essa? Que honra que a gente pode ter. Olha só a história dessa mulher aqui que ela teve comigo. Até quando a gente já estiver com Cristo, conta aqui na terra de tal pessoa. Olha só, ela fez isso, fez aquilo e acontecia esses milagres, ou então somente experiências comigo aconteceu. O Senhor vai contar a nossa história, porque fala, se não nos envergonharmos de falar do Senhor, Ele não se envergonhará de falar para nós, para Deus, para o Pai, nem para os anjos, nem para potestades, nem nada. Ele ficará feliz de contar a nossa história. Então, eu não vou me estender muito, dar um estudo muito grande sobre isso, mas eu não quero dar estudo. Eu quero é colocar em vocês o temor do Senhor de viver uma vida diferente. De que 100 anos não vale o que vamos viver na eternidade. Isso aqui é só sombra, isso aqui não é nada. Tribulação que a gente passar, seja morte, seja açoite, seja qualquer coisa de mais terrível que pensarmos, não é nada perante o que vamos receber da glória do Senhor. Eu quero incentivar vocês que nada venha desapontar vocês, sabe? Nem morte, eu falo morte porque é a pior coisa que a gente possa pensar. Nem morte venha parar vocês. Que tudo isso venha para fortificar. E eu quero orar com vocês nesse momento, se vocês quiserem ficar em pé, sentado. Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor está aqui. Queremos te agradecer pela oportunidade de viver aqui na terra, pela oportunidade, meu Deus, de podermos juntar tesouros no céu, juntarmos, meu Deus, com que aquilo que vivemos hoje está sendo escrito no seu livro. Senhor, quão glorioso é pensar sobre isso, pensar que o Senhor não para de pensar em nós, pensar que o Senhor é tão cuidadoso, que o Senhor é tão zeloso com nossa vida. Pedimos perdão agora, meu Deus, pelas murmurações. Pedimos perdão, meu Deus, por às vezes reclamarmos da nossa vida. Reclamarmos, meu Deus, às vezes de pessoas que às vezes estão sendo difíceis na nossa vida, mas nós não estamos vendo a graça que essa pessoa está nos concedendo de nos santificar através dela, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais para entender o que o Senhor está realizando no mundo hoje. Não só na nossa vida, mas no mundo. Oramos por Israel, Espírito Santo. Sabemos que um dia o seu trono será estabelecido ali naquele lugar. Por isso eu peço, meu Deus, abre os olhos dos judeus, que eles venham se converter a Ti, meu Deus, que eles reconheçam o Senhor como o único Messias, Pai. Oh, Espírito Santo, que o Senhor tenha misericórdia daquela terra, meu Deus, de todas as terras que estão em guerra. Em nome de Jesus Cristo, que haja paz em Jerusalém, como o Salmo 122 fala. Que haja paz em Israel, Senhor. Nós como igreja, Pai, te agradecemos pela vida deles, Espírito Santo, que por conta deles nós fomos enxertados na videira. Obrigada, Jesus. Queremos ter esse amor por eles como Paulo tinha, Pai. Oh, Espírito Santo, desperta a tua igreja para orar pelos irmãos, Senhor. Desperta a tua igreja para chorar por aqueles que estão morrendo, Senhor. Por aqueles que estão morrendo sem te conhecer, por aqueles, meu Deus, oh Pai, venha converter, meu Deus, todos os povos, as nações. O nosso desejo é o mesmo do teu, Senhor, que todos sejam salvos. Envia-nos, Senhor, em toda parte do mundo para pregar a tua palavra. Espírito Santo, aumenta o temor no nosso coração para vivermos de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra, meu Deus. Venha tirar todo o pecado que está encarcerando nossa vida, que está nos estabilizando, Pai. Estabiliza a nossa mente, o nosso emocional, meu Deus. Estabiliza os nossos sentimentos para viver tudo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, Espírito Santo.
Oh, meu Deus, queremos estar mais perto de Ti, queremos derramar mais aos Teus pés. Queremos que a nossa história seja contada pela Tua boca, Jesus. Queremos, meu Deus, ser reconhecidas como Maria de Betânia, Pai, que o Senhor se alegre com nossa fé, que o Senhor se alegre com o nosso amor, com a nossa rendição, meu Deus. Nós não nos importamos com nada nessa vida, senão a Tua presença, Senhor. Queremos somente a Ti, temos fome e sede da Tua presença, da Tua glória, Espírito Santo. Meu Deus, eu te peço por cada família que está aqui presente, Espírito Santo, que o Senhor venha encher cada um, Pai. Encha cada família, encha cada casa, meu Deus, que os Teus anjos estejam ao redor de cada um. Que o Senhor venha, Pai, com espírito de avivamento, Senhor. Avivamento na casa de cada um, de cada casamento, Pai. Obrigada pela reestruturação de cada casamento que precisou, meu Deus. Ah, Senhor, o Senhor é tão bom, meu Deus, que nós possamos viver o nosso casamento como o Senhor é com a Tua igreja, Jesus. Nos abençoa, Espírito Santo, com bênçãos celestiais. Nos abençoa com toda sorte de bênção do céu, Pai. E que o Senhor venha, Senhor, trazer esse temor no nosso coração. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.